Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você não é, basta clicar no íconezinho do livro ou no botão inscrever-se e você vai receber sempre a informação de todo vídeo novo lançado, publicado no canal. Hoje nós vamos falar da ação de uso capião, a necessidade de citação pessoal dos confinantes, e esse tema foi abordado por meio do julgamento do recurso especial 1.432.579 de Minas Gerais. Uma pequena pausa para pegar o café, na volta a gente trata desta ação de uso capião. Um abraço a todos, até mais. Bom, senhores, como adiantado, nós vamos hoje tratar a respeito da ação de uso capião e a necessidade de citação pessoal dos confinantes. Bom, inicialmente é importante pontuar que o uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade, que se dá por meio do preenchimento de alguns requisitos, basicamente a posse ininterrupta, contínua, de forma mansa e pacífica, através de certo tempo previsto em lei, e existem algumas espécies distintas de uso capião. Um outro requisito muito importante é que o possuidor utilize do imóvel como se fosse dono, o que se fala na doutrina como sendo o animus domini. Bom, preenchidos os requisitos, portanto, da uso capião, é possível que se pleiteie em juízo, seja da forma ativa ou por meio do direito de defesa, a aquisição do imóvel por meio da uso capião, é a ação de uso capião. Nós temos algumas considerações a respeito dessa demanda, desse tipo de ação. Em primeiro lugar, é que o Código de Processo Civil de 73 previa um procedimento especial específico para esse tipo de demanda, para ação de uso capião. Lá no Código de Processo Civil de 73 era o que estava entre os artigos 941 e 945. No Código de 2015, não se repetiu este procedimento especial, o que, por óbvio, não quer dizer que a parte não pode pleitear em juízo o reconhecimento da uso capião. Aqui, o que vai acontecer no Código de 2015 é que eventual demanda em que se pleiteie o reconhecimento, a declaração da aquisição por meio da uso capião, ela será processada e julgada por meio do procedimento comum. Tá? Mas o CPC de 2015 ele não deixou de tratar do uso capião, da demanda de uso capião por completo. Nós temos previsão no CPC de 2015 em duas passagens a respeito da uso capião. É o que se encontra nos artigos 246, parágrafo 3º, e também no artigo 259, inciso 1º, artigo 246, parágrafo 3º e 259, inciso 1º. Bom, da conjugação desses dois dispositivos, nós extraímos que é necessário a citação. Então, a parte terá que providenciar a citação, em primeiro lugar, do proprietário do imóvel. Deverá ser providenciada a citação também dos vizinhos confinantes. E deverá ser providenciada a citação também de eventuais interessados. Além da citação dessas pessoas, faz-se necessário na ação de uso capião também a intimação dos representantes da fazenda pública. E o porquê disto? Porque os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Você vai intimar a fazenda pública, tanto a fazenda pública da União, quanto a fazenda pública em que esteja situado o Estado ou Distrito Federal, e também o município aonde se encontre o bem imóvel. Então, a aquisição de bem imóvel pelo uso capião demandará a intimação da União, o Estado onde o imóvel se localiza, ou Distrito Federal, também no município.
além da citação do proprietário, que vai deixar de ser proprietário, o proprietário atual, portanto, da usucapião, aquele contra quem a demanda é dirigida, os vizinhos confinantes. Quem são os vizinhos confinantes? Os vizinhos limítrofes do bem. Então, a rua, você quer adquirir este bem aqui, você deverá providenciar a citação deste vizinho, também deste vizinho, deste vizinho. Os proprietários, os vizinhos confinantes deverão ser citados pessoalmente. Pela conjugação do 246, parágrafo 3º, fala da citação pessoal dos proprietários dos imóveis confinantes. Aí faz uma ressalva aqui, a não ser quando a gente estiver diante de edifício edilício, que de condomínio edilício, quando em apartamento, a aquisição de imóvel por uso capião em apartamento, não é necessário citar todos os vizinhos confinantes, porque demandaria a citação de todos os demais vizinhos daquele condomínio. Então a lei ressalva essa possibilidade. Mas proprietário de bem imóvel que não seja apartamento deverá ser providenciada pelo 246, parágrafo 3º, a citação dos vizinhos confinantes. E no 259, inciso 1º, determina-se a citação de eventuais interessados, nesse caso aqui por meio da publicação de edital. Então, citação do proprietário, dos confinantes e eventuais interessados por edital. O que se discutiu neste julgamento é se eventual ausência de citação de um vizinho confinante gera a nulidade absoluta. Então, se discutiu se a ausência desta exigência geraria nulidade absoluta. E o que o STJ veio a afirmar é que não, que eventual ausência de citação de um vizinho confinante gerará uma nulidade relativa, o que demandará, portanto, a demonstração de prejuízo. O processo civil contemporâneo ele é no sentido de não reconhecer nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. Então não se fala nessa hipótese em nulidade absoluta, mas em nulidade relativa. Para compreender esse julgamento do STJ, é necessário ter em mente que, na verdade, a demanda de uso capião ela tem duas demandas contidas nela. Na verdade, nós temos uma demanda propriamente de uso capião, movida em face do proprietário, ele que pode perder a propriedade deste imóvel. Mas nós temos embutida também uma demanda de delimitação, a delimitação desta aquisição. Então, quando você cita os vizinhos confinantes, o que você quer fazer é defender a propriedade, os limites da propriedade do imóvel confinante. Porque se ele adquirir, nesse exemplo, por exemplo, o imóvel até aqui, o vizinho 1 estaria prejudicado. Então, o que o STJ afirmou nessa hipótese? Que é imprescindível a citação do proprietário. A ausência de citação do proprietário vai gerar nulidade absoluta. Mas a ausência de citação dos vizinhos confinantes não geraria nulidade absoluta, mas nulidade relativa, o que demandaria demonstração de prejuízo. E aí, a solução que se encontrou foi o seguinte: se o proprietário do imóvel 1, por exemplo, é, portanto, um vizinho confinante, não foi citado na demanda de uso capião para aquisição deste imóvel aqui, a solução que se encontra é que esta sentença é ineficaz perante ele, que não participou do processo. Então, eventualmente, se a aquisição afirmada nesse processo de uso capião ultrapassasse os limites do imóvel, não produziria efeitos perante ele, o que lhe permitiria discutir isto em juízo em demanda futura. Então, a coisa julgada produzida neste processo para a aquisição por uso capião, pela uso capião deste imóvel, não produziria efeitos, portanto, em relação ao vizinho que não foi citado e não pôde defender os limites de sua propriedade. Então, foi nesse sentido o julgamento do recurso especial 1.432.579 de Minas Gerais. Eventual ausência de citação pessoal dos vizinhos confinantes não gera nulidade absoluta,
mais nulidade relativa, o que exigiria, portanto, a demonstração de prejuízo. Em compensação, também não se produz perante ele que não participou do processo os efeitos da coisa julgada, o que lhe permitiria discutir no processo posterior os limites de sua propriedade em relação ao vizinho que adquiriu pelo uso campeão. Tá bom? Então fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado e contribuído para o conhecimento dos senhores. Se gostou, por favor, ajude a divulgação desse vídeo curtindo aqui embaixo e compartilhando entre os seus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.